E aí, meus amigos, tudo bem? Vamos lá, vamos falar sobre esse Grenal 433 da história que terminou em 0-0. Alguém aí que acompanha o canal sugeria um placar que não fosse um 0-0, um jogo ruim, pífio das duas equipes. Claro que o Inter esteve mais perto de fazer o gol, tanto pelos milagres que o Gabriel Chapecó fez, e a gente vai falar sobre isso também, né? E a carência que o Grêmio precisa de reforços também para a temporada, né? Dar material humano para o técnico Luiz Felipe Scolari para comandar a equipe. A gente vai falar sobre o Grenal 433 da história e antes eu quero pedir aqui que você se inscreve no canal, né? Te inscreve no canal, deixe seu like, é muito importante. Ative as notificações sempre, né? Para a gente, quando publicar algum conteúdo aqui, você receber ele em primeira mão, tá bom? Além disso, siga as nossas redes sociais, @NoDetalheEsportes lá no Instagram. A gente publica algum conteúdo, né, que a gente não entrega aqui no YouTube, a gente coloca lá nas nossas redes sociais também, tá bom? Vamos falar sobre o Grenal 433 da história, uma semana de Grenal que foi turbulenta nos bastidores, né, depois da queda do Thiago Nunes. Quem viria para assumir o Grêmio? Tratativas com Renato, sondava-se Roger Machado, fechou-se em Luiz Felipe Scolari. Técnico de 72 anos que tem uma identidade muito grande com a equipe. E ele acompanhou, né, e foi apresentado depois da derrota para a equipe do Palmeiras lá no Allianz Parque e assumiu, né, ontem em coletiva o Grêmio, teve conversa, treinamento e hoje o Grenal 433. Olha, ao meu ponto, não dá para se cobrar muito do Filipão, né? Ele tá iniciando um trabalho, tá tentando entender os jogadores que ele tem na mão, só que assim, o Grêmio precisa de peças, precisa de material humano para ser dado ao Luiz Felipe Scolari, para ele poder trabalhar essa equipe, né? É diferente, por exemplo, de um Diego Aguirre no Inter. Porque já tem uma adaptação um pouco mais, já entendeu os jogadores que tem, né? Já sabe as peças que tem na mão e também não vive uma situação tão confortável, né? Como a gente diz no futebol. Só que o Luiz Felipe Scolari não dá para cobrar muito, né? Ele colocou mais ou menos o desenho do que estava sendo, né? Do que o auxiliar Thiago, né? Que comandou o Grêmio contra o Palmeiras e os jogadores que ele tem na mão, conhecendo um, conhecendo o outro, foi ajustando e foi colocando. E o destaque do Grêmio foi Gabriel Chapecó. Foi o goleiro, pelo menos de 3 a 4 defesas sensacionais, evitou uma derrota, evitou a quebra do tabu de 7 anos que o Inter não vence na Arena e um empate em 0-0 xoxo, né? Triste, porque assim, a gente sabe que as equipes, quando se fala em clássico Grenal, a gente espera um jogo movimentado, pegado, de muita briga entre os atletas, briga no bom sentido que eu falo, né? Mas briga em campo, de tentar vencer, de tentar fazer com que o adversário erre mais para aproveitar essas chances. E a gente não viu isso. O Inter teve um bom volume de jogo, sim, né? Chegou mais perto, tanto que o Gabriel Chapecó foi o destaque da equipe do Grêmio. Só que ainda também no Internacional precisa-se algumas peças, né? A gente sabe que tem Bruno Mendes que foi contratado, tem o Paulo Vitor que não jogou, quem jogou foi o Moisés, né? Até mesmo pela bagagem que ele tem, por ser um dos maiores assistentes da equipe do Internacional, colaborar muito para o time, eu acho que o Aguirre fez isso, né? Só que lá na frente parece que ainda, né, com Galhardo, Yuri, com toda essa galera aí, parece que ainda não engrenou, né, no campeonato. E o Inter busca, quem sabe, buscava essa vitória, né, que seria de fundamental importância, até mesmo que a gente sabe, né, às vezes um Grenal ou um clássico ele é divisor de águas, né, você vem num momento ruim, você vence um clássico e ali muda. E parece que isso não vai mudar na semana da dupla Grenal. O Grêmio precisando de reforços, com um trabalho novo sendo iniciado, e do outro o Diego Aguirre tentando juntar os cacos, né, do Miguel Ángel Ramírez para tentar montar um Internacional para ser competitivo no Campeonato Brasileiro. Mas eu quero te dizer aqui que o jogo foi sonolento. O jogo foi sonolento, com poucas chances. As maiores chances foram do Internacional, esteve perto de fazer o gol e o Grêmio ainda carece muito disso, né? De ter uma filosofia de jogo, né? A gente via que com o Thiago Nunes era mais bagunçado, as coisas não fluíam, ou era birra dos jogadores, a gente não sabe. Só que parece que com o técnico Felipão isso pode mudar. Só que precisa, como eu falei, ressaltando mais uma vez,
precisa dar material humano para ele trabalhar e ele poder desenvolver esse trabalho. Se não, vai ficar no meio do caminho. O Grêmio permanece ainda lá na zona de rebaixamento, né? Na situação mais incômoda da zona do rebaixamento, que é a lanterna da competição, né? Somou-se um ponto na estreia do Filipão, o Inter também somou-se um ponto, e assim as equipes se ficam estagnadas, né? Lá na parte de baixo da tabela, principalmente. Mas o Grenal aqui, ó, vai precisar evoluir bastante, e eu não esperava muito mais do que isso, do que eu vi, né? Do que aconteceu também neste Grenal 433, tá bom? Te inscreve no canal, deixa seu like, é sempre muito importante ter você aqui, ative as notificações e vem com a gente sempre por aqui, porque o conteúdo aqui no detalhe a gente entrega da forma mais imparcial possível para atender a todas as torcidas, a todo o público que gosta das informações que a gente traz aqui, tá bom? Valeu, um abraço, até mais!